Que a graça do nosso Deus esteja no coração de cada um de vocês. Amém? Bom, nós hoje vamos dar continuidade no capítulo 13 de 1 Samuel. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, meu Deus. Obrigado porque tu és um Deus maravilhoso, um Pai amoroso, Senhor. Ó Deus, eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui, Pai, comigo nesse devocional. Que o Senhor possa estar falando aos seus corações, Senhor. E que a cada dia, Pai, o Senhor ministre primeiramente a mim, para que depois eu possa, assim, passar para que os meus irmãos e minhas irmãs sintam o que tu queres que eles recebam. Ó Deus, que essas pessoas não desistam, Pai, de ler a tua palavra, não se sintam cansados, pois sabemos que o nosso dia a dia é corrido, sim, mas o tempo é prioridade. O tempo, ele é ouro e nós devemos dar o melhor para ti. Tem misericórdia de nossas vidas, meu Deus, de nossas falhas. Abençoa cada um de nós, Senhor, e fica conosco nessa leitura agora e nessa meditação. Nós pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 13. Guerra constante contra os filisteus. Saul tinha 30 anos quando se tornou rei e reinou por 42 anos. Saul escolheu 3.000 soldados do exército de Israel e mandou o restante dos homens para casa. Levou consigo 2.000 desses homens a Micmas e à região montanhosa de Betel. Os outros 1.000 foram com Jonatas, filho de Saul, para Gibeá, na terra de Benjamim. Logo depois disso, Jonatas atacou e derrotou o destacamento dos filisteus em Geba. A notícia se espalhou entre os filisteus. Então Saul tocou a trombeta por toda a terra, anunciando: ouçam bem, hebreus. E todo Israel ouviu que Saul tinha destruído o destacamento dos filisteus e que agora eles odiavam os israelitas mais do que nunca. Então, os soldados israelitas foram convocados para se reunir a Saul em Gigal. Os filisteus se reuniram em 3.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tantos guerreiros como os grãos de areia na praia. Acamparam em Micmas, a leste de Bet-Aven. Os homens de Israel se viram em apuros e, como estavam sendo fortemente pressionados pelos inimigos, tentaram se esconder em cavernas, em matagais, entre rochas, em buracos, em cisternas. Alguns dos hebreus atravessavam o rio Jordão e fugiam para a terra de Gade e de Gileade. Samuel repreende Saul. Enquanto isso, Saul permaneceu em Gilgal, e os homens que estavam com ele tremiam de medo. Saul esperou ali por Samuel durante 7 dias, conforme Samuel havia instruído, mas ele não chegou. Vendo que os soldados debandavam rapidamente, Saul ordenou: tragam-me o holocausto e ofertas de paz. E ele próprio ofereceu o holocausto. No exato instante em que Saul terminava de oferecer os holocaustos, Samuel chegou. Saul foi ao encontro para cumprimentá-lo, mas Saul disse: o que é que você fez? Saul respondeu: vi que os meus homens estavam debandando e que o Senhor não chegou no prazo que havia prometido. Além disso, os filisteus estavam em Micmas, prontos para a batalha. Assim pensei: os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gilgal, e eu não pedi ajuda ao Senhor. Por isso me senti na obrigação de oferecer o holocausto. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se tivesse obedecido o Senhor, teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração de Deus. O Senhor já designou esse homem para ser líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor.
Então Samuel partiu para Gilgal e subiu para Gibeá, na terra de Benjamim. Quando Saul contou aos soldados que ainda estavam com ele, viu que havia cerca de 600 homens. Saul, Jonatas e os soldados que estavam com eles ficaram em Geba, na terra de Benjamim. Os filisteus acamparam em Micmas. 3 grupos de ataque deixaram o acampamento filisteu. Um foi para o norte, em direção a Ofra, na região de Sual. Outro foi para o oeste, a Bet-Horon. E o terceiro rumou para a fronteira acima do vale de Zeboim, na direção do deserto. Naqueles dias não havia ferreiros na terra de Israel, pois os filisteus não permitiam que os hebreus fizessem espadas ou lanças. Assim, sempre que o povo de Israel precisava afiar seus arados, enxadas, machados e foices, tinha que levá-los a um ferreiro filisteu. O custo para afiar o arado ou uma enxada era 8 gramas de prata, e para afiar um machado ou uma foice ou uma ponta de ferro de uma vara de tocar bois, 4 gramas. Por isso, no dia da batalha, ninguém em Israel tinha espada ou lança, exceto Saul e Jonatas. Nesse meio tempo, os filisteus mandaram um destacamento para o desfiladeiro de Micmas. Amém. Então, o que é que nós podemos observar? Deus falou ao meu coração algumas coisas, né? Creio que Deus também você deve ter sentido de Deus também até outros versículos que lhe chamaram a atenção. Por isso que seria sempre bom você grifar os versículos que mais chamaram sua atenção. Então, o que é que nós podemos observar? Em primeiro lugar, nós podemos observar a grande desobediência de Saul, né? Por ele não ter esperado Samuel chegar para que pudesse agir, ele foi, né, de um modo ansioso e quis resolver sozinho, sem a presença de Samuel. Ele não chegou a esperar tanto para que ele, na verdade, ele não seguiu a ordem de Deus, né? Muitas vezes a gente faz isso, né? Nós não esperamos a resposta de Deus chegar e nós, por nós mesmos, com nossas mãos, nós agimos de forma impensada. E foi isso que aconteceu com Saul, né? Saul pediu que trouxessem holocausto e ofertas de paz, né? Que ele próprio ofereceu holocausto. E por isso que Samuel repreendeu Saul, né? Nos versículos do 9 ao 13, nós podemos observar que, como um rei de Israel, Saul não devia se sujeitar à liderança divina, porque a primeira regra para que um líder mantenha a sua autoridade, pelo que conhecemos, sobre os outros, é que ele próprio se submeta à autoridade. Então, um líder sempre tem um líder acima dele, sempre terá um líder acima dele, é uma hierarquia, na verdade, né? Então, para que em todos os momentos, né, seja um líder de um exército, um líder de uma empresa, sempre ele tem que se submeter à autoridade do outro líder acima dele. Então, Deus havia dado uma ordem específica a Saul por intermédio do profeta Samuel, que nós podemos observar lá no capítulo 10, versículo 8, depois você pode anotar e perceber, que Deus tinha dado uma ordem a Saul, né? Mas, infelizmente, ele desobedeceu a palavra do Senhor e, portanto, ele pecou, né? Saul também ele não ofereceu liderança espiritual a seu exército. Cada vez menor seu exército ficava e não depositou sua confiança no Senhor. O erro de Saul, minha gente, nós podemos observar que ele consistia nem tanto em poder, né? Nem tanto no poder, mas sim em demonstrar obediência ou não a Deus. O erro dele foi não obedecer a Deus. Não era nem em relação ao poder. É por ele não ter obedecido a Deus, né? O aspecto pecaminoso do ato de Saul foi imaginar que poderia fortalecer a situação de Israel contra os filisteus, enquanto ao mesmo tempo ele
o que é que ele fez? Ele desapropria da palavra do Senhor mediante as instruções que Samuel tinha lhe passado. Então, suas atitudes e a liderança nacional que ele tinha como rei ali, nós podemos observar que não deveriam ser exercidas independente da absoluta obediência à Torá, né, que eram as leis e as orientações por intermédio dos seus profetas. Ele deveria seguir o seu reinado deveria durar muitos e muitos anos. Mas como houve uma desobediência, né, ele foi além, né, ele quis agir sem as autoridades proféticas, ele desobedeceu a palavra do Senhor. Esse capítulo nos mostra o que é que eu aprendi, que eu posso dizer para vocês. Bom, eu aprendi que por meio da desobediência nós sofremos muitas consequências, que observamos até no versículo 12 e 13, que eu coloquei aqui. Veja só, assim pensei, os filisteus estão prontos para lutar contra Gilgal, e eu não pedi ajuda ao Senhor. Veja aqui, ele não pediu ajuda ao Senhor, ele quis fazer com suas próprias mãos, né? E Samuel fala para ele que ele agiu como um tolo. Quantas e quantas vezes nós não agimos desta forma, né? Como tolos, como tolas. Não guardamos o mandamento do Senhor, não buscamos a orientação na palavra, e assim erramos. E logo mais teremos consequências, porque Deus é um Deus bom, mas Deus é um Deus justo também, né? Então, por isso que muitas vezes nós erramos e nós colhemos as consequências. E nós devemos observar o que o nosso Yahvé determina em nossas vidas, para que possamos ter êxito em tudo o que fizermos, né? Precisamos ser fiéis ao nosso Deus, ouvir a voz de Deus, pedir orientação a Ele. E para isso precisamos ter o quê? Diariamente, conversar com o Senhor, ter um relacionamento íntimo com Deus, fazermos o nosso devocional, cantarmos hinos de louvor, de adoração e orar a todo tempo. Orar, gente, não é somente você orar de joelho, orar quando for dormir. Orar é conversar com Deus. Então você pode passar as 24 horas do dia orando, porque Deus vai falar ao seu coração e vai lhe instruir como você deve. À medida que ficarmos mais perto de Deus, mais teremos sensibilidade pelo seu Espírito Santo, o que devemos falar, o que devemos agir, como devemos agir, não é? Então, que possamos todos nós se sujeitar à liderança divina, que é o nosso primeiro líder, né, dessa hierarquia que vivemos, nós possamos guardar os mandamentos do Senhor e ser fiéis, para que possamos em tudo ter êxito em nossas vidas. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que amanhã, meus irmãos e minhas irmãs, vocês possam estar comigo aqui no 1 Samuel, capítulo 14, tá bom? Em nome de Jesus, que você possa reler, se possível, ler antes do nosso vídeo, para que você possa também ter esse vídeo como um complemento, né? Porque, na verdade, o seu devocional com o seu Deus é pessoal, tá? Que é apenas um complemento, que possamos a cada dia crescer em Cristo e que você possa amanhã estar conosco. Eu vou estar tentando o máximo possível, eu sei que eu estou postando tarde esses vídeos, mas a partir de amanhã, em nome de Jesus, eu vou estar fazendo de tudo para estar postando pelas tardes, tá bom? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, um beijo, tchau!